Na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 6, nós temos essa escritura registrada. Portanto, nós, como companheiros no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que se perca a graça de Deus que vocês já receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Queridos, nós sabemos que a preocupação de Deus constantemente é levar a sua mensagem ao coração do homem para que ele entenda que sem se aproximar de Deus, ele está irremediavelmente perdido. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A palavra do Senhor declara com uma forma bem direta, para que ninguém tenha dúvidas. E eu e você sabemos disso. Nós nascemos já com a semente do pecado dentro de nós. Não há necessidade de ninguém nos instruir sobre como fazer coisa errada. Nós, desde a infância, temos o hábito já de procurar coisas erradas para fazermos. É normal isso, a peraltice de uma criança, a curiosidade do adolescente, depois na juventude, a busca pelo conhecimento, que muitas das vezes nós enveredamos por caminhos que são tortuosos. Centenas e milhares de jovens morrem exatamente porque o coração tende mais a ir para o lado errado do que para o lado certo, fazer coisas certas. A desobediência aos pais, que é um mandamento divino, que o filho que obedecer ao pai tem a sua vida prolongada, mas a tendência do coração é sempre ser desobediente e nunca obediente. E se acham conhecedores do seu próprio caminho e capazes de se autodirigir. Na verdade, não sabem nem mesmo o que faz. A palavra do Senhor, no entanto, ela nos mostra que Deus está sempre atento a todo sinal do homem quando este está interessado na salvação. E algo muito interessante me chama a atenção, é que Deus não leva em consideração os tempos que o homem se encontra envolvido no pecado. Se ele levasse em consideração, não ficaria um vivo, todos seriam mortos, porque a palavra que o Senhor deixou clara ao entendimento de todo Israel é esta: a alma que pecar, esta morrerá. Portanto, o pecado já sentencia o indivíduo que o pratica à morte. No entanto, volto a repetir, o Senhor ignora esse momento em que o homem está no pecado e tenta atraí-lo para si, demonstrando amor, bondade e misericórdia. A palavra, portanto, nos mostra que o propósito do Senhor é sempre justificar o homem. Deus, sabendo que o homem tem dificuldades para entender o que é certo e o que é errado, ele então escolheu algumas pessoas, preparou essas pessoas, deu a elas autoridade, poder para falar em seu nome, trazendo ao conhecimento de todos os outros que não têm tanta dedicação em procurar saber o que é certo e errado, o conhecimento do que é certo. E esta ação de Deus, que tudo procede do coração dele, faz com que nós entendamos a razão pela qual não são os anjos que anunciam o Evangelho, mas sim homens, sujeitos às mesmas fraquezas e limitações que qualquer outro. Deus, então, primeiro, ele escolhe, depois
ele purifica o coração que ele vai usar. E logo em seguida, ele introduz nesse coração a sua palavra, introduz o temor e o amor, fazendo com que este homem passe a amá-lo acima de todas as coisas, a temê-lo como Deus único e verdadeiro, e o instrui sobre o plano que ele tem para salvar e justificar. Então todo esse processo procede do coração de Deus. Não é algo que nós, seres humanos, temos capacidade de fazer, mas é Deus quem faz. E para que você entenda como que o processo procede todo do coração dele, ele enviou Jesus e fez Jesus receber sobre si os pecados de todos nós. Com esta ação, Deus então tornou possível a todo homem que deseja se libertar dos pecados, apenas olhando para Jesus e crendo na obra que ele praticou, alcançar esse privilégio. Portanto, ser salvo é algo que procede do coração de Deus. Por isso que diz que é a graça do Senhor derramada, a qual não pode ser rejeitada, não pode ser desprezada, tem que ser considerada a maior premiação que o homem pode alcançar nessa vida. Nada é tão enriquecedor, nada pode produzir tamanha paz, e nada pode mudar o homem tanto quanto a ação da graça de Deus no seu coração. Essa palavra que Paulo está colocando. Então ele está colocando também aqui uma expressão dita pelo próprio Deus. Olha bem, quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o pedido que foi feito. Aquilo que os homens pediam, eu procurei fazer, mostrando exatamente a minha bondade a todos quanto desejam se libertar dos seus pecados e gozarem de comunhão com ele eternamente. Essa é uma expressão divina. Então preste atenção, a oportunidade surge para o homem no momento em que ele ouve a mensagem. Quando você estiver ouvindo essa mensagem, pode saber que esta é a oportunidade que Deus está te dando. Ele está dizendo a você, eu vou ignorar os seus pecados. Eu não vou olhar o que você fez daqui para trás. Vou esquecer completamente tudo que você fez. Vou pegar os seus pecados e vou lançá-los na profundeza do mar, para que eles nunca mais apareçam na minha presença. E que Satanás não terá poder algum para mostrar o que você fez no passado. Vai ser tudo esquecido, porque eu vou te dar o perdão. Mas para isso você tem que crer que Jesus Cristo, meu Filho, é o seu Salvador. É esta palavra que nós encontramos na Bíblia. É esta palavra que o Senhor autorizou-nos proclamar. Que Jesus Cristo é o único caminho e a única forma de você obter perdão para os seus pecados. Assim como ele me mostrou e tem mostrado a muitos outros pregadores, os quais se tornam seus ministros ou seus embaixadores, anunciando que em Cristo há salvação, que em Cristo há perdão, que em Cristo há verdadeira graça de Deus. E quando você para pensar o que é a graça, é exatamente uma dádiva imerecida. Nenhum de nós merece, mas quando nós voltamos o coração para o Senhor, Ele nos abençoa desta forma maravilhosa. Hoje é o dia dado por Deus, diz a palavra de Deus. Hoje é o dia aceitado. Observe bem, escutem. Hoje é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de salvação. O verso 2 do capítulo 6. Portanto, você não pode perder essa oportunidade. Não pode desprezar essa oportunidade. Se você está ouvindo essa mensagem, pare e pense. De que adianta você lutar, batalhar, conquistar bens nesse mundo, se tudo que você vai conquistar vai ficar aqui? Agora, se você abrir o seu coração e permitir que o Senhor entre no seu coração,
você vai ter o direito de viver com Ele por toda a eternidade. Cristo Jesus é o instrumento de Deus. Por isso que a Bíblia diz que a palavra Cristo simboliza exatamente o ungido de Deus. Ou melhor, é o significado de ungido de Deus. Aquele que Deus ungiu para fazer a obra dele. E qual é a obra que o Senhor queria? Quebrar a inimizade que estava entre ele e o homem. O que é que fazia com que o homem se tornasse inimigo de Deus? O pecado. Quando Jesus foi para a cruz, Deus usou Jesus para quebrar essa linha de inimizade. E assim o homem pode voltar à presença de Deus, pedir perdão, reconciliar com o Senhor e viver uma vida harmoniosa com Ele, não só aqui na terra, como por toda a eternidade. Essa vida é produzida exatamente pela presença de Jesus no coração, reconciliando em amor o homem que estava perdido com Deus que é vida. E isto produzirá no seu coração a maior dádiva que você em nenhum outro momento da sua vida poderá encontrar. Somente em Cristo você recebe o dom precioso de Deus, a vida eterna. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graças porque tu és amor, bondade, misericórdia e perdão. E nos enviou Jesus, o qual foi usado por ti como instrumento vivo para levar sobre si os nossos pecados e trazer sobre nós a tua misericórdia, a tua graça. Obrigado, Deus, por esse dom imerecido, por essa dádiva preciosa, em nome do Senhor Jesus. Amém.